Aleluia. Amém. Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, meu amor. Amém. Paz do Graça e Senhor. paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Mais uma semana se passou e Ele com certeza agiu em nossas vidas, né? Nos livrou de todo mal. Estamos aqui para Amém. honrar e glorificar a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Passou e Ele com E certeza a agiu gente em quer, nossas enquanto vidas. você entra aí, meu irmão, a gente vai dando um tempinho para você compartilhar essa live, né? Essa live do pastor Rubens, falando sobre esperança, né, nesses Amém. tempos difíceis. E a gente quer dar as boas-vindas a você. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por esse tempo, amém? Vamos orar, Aleluia. amor. Amém. Senhor, a gente quer colocar diante de Ti, Senhor, esse momento. Primeiro agradecendo, Pai, por essa semana maravilhosa que o Senhor nos Sim, concedeu. Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, diz a Tua palavra. E temos certeza que apesar de lutas, apesar de dificuldades, talvez de tristezas que a gente possa ter passado essa semana, Sim, Deus. o Senhor nos trouxe até aqui. Sim, E se sendo o Senhor bom em todo tempo, não há dúvidas, Deus, que a tua bondade nos domina, nos amém, cerca, Deus. e basta a nós, Senhor, estar com os olhos abertos para reconhecer o Sim, teu favor sobre nossa vida. sim, Senhor. Pai amado, que somos gratos por esse momento, por essa palavra que será compartilhada, por essa Amém. reflexão. Que ela venha, Senhor, como uma semente, Pai, a germinar em nossos corações. Te pedimos agora, Espírito Santo, que quebre toda fortaleza, Amém, Deus. que destrua toda barreira, Amém, que Senhor. todo ouvido, Senhor, esteja aberto para ouvir essa palavra, Amém, que todo Deus. coração esteja como terra fértil para receber essa semente Amém, e que Senhor. ela frutifique, Senhor. A tua palavra diz que a gente guarda a tua palavra no nosso coração para fugir do mal e do pecado, Senhor, para não pecar contra ti. E é isso que a gente quer neste momento. Guardar tudo aquilo que é a tua palavra em nós, para a gente poder vivê-la, Pai amado. Abençoa cada família que está entrando agora nessa live, Amém, Deus. ser por eles, Que ser pelos misericórdia. esposos, ser pelas esposas, mulheres, pelos Sim, filhos, Deus. pelos Sim, jovens que agora entrem, Sim, e Senhor. todos aqueles que posteriormente possam ver essa live também sejam igualmente, Senhor, abençoados. Amém. A gente quer diminuir e que tu cresça, Pai amado. Amém. Menos de nós, mais de ti. Menos de nós, mais de ti. Em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Que eu diminua, Aleluia. que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Aleluia. Todos Amém, Deus. infinita humildade, Servo de todos os irmãos. Amém. que ele cresça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor cresça. Glória a Deus. Mais dele. Mais de ti. E é por isso que nós estamos Aleluia. aqui, é por isso que pastor Rubens tem perseverado Amém. em todos os dias, às 10h15, 10h10, às 15 da manhã, trazer uma palavra de esperança para você e para nós e para Glória a mim, Deus. porque Aleluia. nós queremos que ele cresça. Amém? Amém. Não sei você, Amém. meu irmão, eu sei que sim, mas nós queremos que ele cresça. Em Que nome ele de cresça Jesus. na nossa vida pessoal e no nosso Amém. casamento, Amém. na nossa família. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que ele cresce nesses tempos? Né? Aleluia. Como é que a gente faz para que o Senhor cresça e que a gente diminua? Né? Que Verdade. haja um testemunho dele na face da terra através de nós. Verdade. Então, damos a paz do Senhor para a irmã Edilândia, as irmãs que estão entrando aí. Minha irmã que demos a paz, mas eu não consigo mais enxergar aqui. Mas, enfim, Glória a a paz Deus. do Senhor, meu irmão. Entre, e se você que está vendo depois, seja bem-vindo. Vamos ouvir a palavra, vamos ler a palavra. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Neide, a paz, Neidinha, Deus te abençoe. Amém. 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 Então, minha gente, que bom estar aqui com vocês. A palavra que a gente vai refletir hoje, a gente se baseou numa reflexão do pastor Luciano Subirá. Ele compartilhou essa semana e a gente trouxe algumas coisinhas para compartilhar em família com vocês, né? E ela está localizada no livro de João, capítulo 3, dos versos 26 ao 30. Né?
Vamos dar aí 2 segundinhos para você abrir a sua Amém. palavra. Glória a Pelo menos Deus. nesse primeiro momento, a gente aguarda um pouquinho, né? Vão aí, abram a palavra, liguem seus tablets ou seus celulares, mas Sim. estejam com a poderosa palavra do Senhor em mãos. Pelo menos para a Amém. gente acompanhar esse primeiro versículo. Sim. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Amém? Então vamos lá. João, capítulo 3, versos 26 a 30. E diz assim, ó. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E assim João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Relato de João sobre João Batista, quando ele recebe ali, né, uma conversa, está numa conversa com os seus discípulos de João Batista, né, acerca do que estava acontecendo com Jesus, né? E é lindo como ele finaliza e ele se conhece, né? Ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Este é o foco de hoje para a gente. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, a gente separou alguns pontos dessa passagem e eu vou inverter aqui um e depois voltar para o outro, né? Primeiro ponto que a gente separou: eu não sou o Cristo. Essa é uma afirmação de João Batista, né? Reconhecimento de quem é e de sua condição de homem, né? Eu não sou o Cristo, eu sou Mauro. Edmara não é o Cristo, ela é Edmara. Sim. João Batista se reconheceu: eu não sou o Cristo, eu sou João Batista, eu sou um homem, né? Então, há esse reconhecimento nele e há de se ter esse reconhecimento também em nós, né? Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Né? Esse é um momento na palavra em que fariseus, né, vêm ao encontro de João Batista para saber quem ele era, né? E ele responde ali abertamente: você é o Cristo, é o que se espera? Não. Você é Elias? Não. Você é algum profeta? Ele faz também não. E eles perguntam finalmente a pergunta crucial, né? O que você diz acerca de você? Quem é você, afinal de contas? Quem és tu, Né? homem? Quem és tu, ó homem? E ele responde, né, com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. Façam um caminho reto para o Senhor. Eita. E aí a gente enfatizou aqui no façam um caminho reto para o Senhor, né? Ele não diz assim, eu faço, né? Ele não diz farei, nem fiz, né? Apesar dele ter sido o antecessor de Jesus, ter ali preparado o caminho, mas ele diz façam, né? Já dando um recado e a palavra de Deus guardada aqui para nós, para o nosso ensinamento, né? Façam um caminho reto para o Senhor. Interessante que ao longo da palavra de Deus, né, Jesus sempre usa o plural, né? Sempre nós, Pai nosso, né? O pão nosso de cada dia, né? Então, quando ele fala façam, nunca estaremos sós, né? Nós, a gente faz juntos, nós fazemos. Quando a gente pensa em façam, em nós, pensamos em família. Né? Que é o que a gente vai sempre estar levando para essa linha. Isso. Família, façam. Faça você, seu marido, seus filhos. Faça você, seus filhos. Faça marido, pai, filhos, mãe, filhos. Façam. Eu acho lindo essa coletividade. O evangelho, ele nunca é só. Não existe uma vida solitária. O evangelho é comunidade. É fazer juntos. Né, verdade. Amém. E nisso João se reconheceu: não sou o Cristo, né? Mas ele tinha um propósito, né? Fazer um caminho reto Sim. para o Senhor, né? Amém. E convoca a todos: façamos um caminho reto Amém. Para o Senhor. Façamos aí, ó, Iarinha, Porrinha, Edilândia, façamos Aleluia. O caminho reto para o Senhor. Amém. Segundo ponto que a gente pegou
né, da palavra de João. Ele diz assim, ó, do qual testemunhaste, né? Do trecho a gente tirou isso aqui, né? Mas o que foi que João testemunhou, né? O que João já tinha testemunhado que agora os discípulos falavam a ele assim, aquele homem do qual testemunhaste, né? Então, o que João tinha testemunhado? Então, lá em João 1, 7 ao 8, né? A gente vai ver no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 7 ao 8, ele diz, olha, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Aleluia, né? Então, este era o testemunho de João Batista, né? Testemunhar sobre a vinda da luz, sobre a vinda de Jesus, né? Uma missão parecida foi passada aos discípulos tempos depois, né? Se a gente for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 8, né? Depois a gente vai ler ele completo, mas pegando só um trechinho, diz assim, ó, e serão minhas testemunhas, ênfase aqui em testemunhas, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Essa palavra é dada aos discípulos. Amém. Sereis minhas testemunhas. Em Patos, em João Pessoa, em Salgueiro, em Recife, onde você estiver, em Petrolina, seremos testemunhas. Aleluia, né? Mas afinal de contas, o que é uma testemunha, Anjo? Importante, né? É interessante a gente saber o conceito do que é uma testemunha. E a igreja, a gente usa muito isso, né, irmãos? Assim, se quer dar um testemunho, né? Vai dar um testemunho, vai dar um testemunho. Mas o que é testemunho? O que é ser uma testemunha? Exatamente, né? O que é uma testemunha? Juridicamente, né, se você pegar o conceito lá no dicionário, diz assim, ó, é uma pessoa que assiste a um ato a fim de atestar sua veracidade ou validade legal. Né? Então, assim, a testemunha é alguém que ouviu falar de alguma coisa, gente? Não, não é. Né? Se a gente pegar, olha, digamos que aconteceu um acidente de carro aqui na minha rua, né? E eu sou convocado, né, pelo juiz para testemunhar acerca do que aconteceu. Se eu começar a falar lá, diante do júri, dizendo assim, olha, eu ouvi dizer, a primeira coisa que o juiz vai fazer é, você está descartado como testemunha. Não é sobre o que você ouviu dizer, é sobre o que você viu e viveu. Então, a testemunha é aquela que vivenciou. Né? A gente tem que experimenta. Ela experimenta visualmente ou na ação, mas exatamente, né? Então, nunca vai ser alguém de que ouviu falar de alguma coisa. Sim. Ela experiencia, né? Ela tem uma experiência ali. Então, ela fala daquilo que ela pode testemunhar. Então, essa é a testemunha. E veja que se fala muito isso na palavra, né? E aí, 2 Timóteo, lá, 1:8, traz um alerta para a gente acerca de testemunhos, né? Que ele diz assim, ó, portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. A gente quer levar essa palavra para o lado de família, para o lado do dia a dia, para o lado de escola, se tiver algum jovem aqui, do seu trabalho, né? A gente tem testemunhado daquilo que Deus fez, faz e fará em nós. Temos sido essas testemunhas onde quer que a gente ande, né? Ou temos sido aqueles assim, eu ouvi dizer, eu ouvi falar. E levando para o casamento, para o seu casamento, meu casamento, nós temos sido testemunha, nosso casamento tem sido testemunha para as pessoas. Será que elas veem no nosso casamento Jesus em nosso casamento? Será que nós testemunhamos do agir de Deus, da presença de Jesus no nosso casamento? Ou não? Ou a gente fala sobre ele, mas nós não somos testemunhas do nosso casamento dele. Ou os nossos filhos falam sobre ele, mas não são testemunhos, né, dele, né, de quem é Jesus, do que Jesus faz. E essa é uma reflexão que a gente quer trazer nessa manhã. É que ele cresça e que a gente diminua, para que ele seja visto. É que ele seja visto em nosso casamento. Eu creio que todos nós queremos ser testemunhos. Aleluia. Vivos no nosso casamento, na nossa família, de quem é Jesus. Amém. Pastor Rubens colocou ser-me-eis testemunha, Atos 1:8. Amém. Isso, que a gente leu nesse instante. Muito bem, isso mesmo, pastor. Paz do Senhor, meu pastor amado. Vivi. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus.
E a palavra fala tanto em testemunho, em vários lugares ela fala em testemunho, e eu peguei aqui um bem prático para a gente colocar, né? Que a gente pode se perguntar, mas como é que de forma prática eu posso ser testemunha de Cristo, às vezes sem sequer falar, né? Mas lá em João 13:35 diz, olha, através deste testemunho, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Ai, que lindo. Ou seja, não é através do que você vai falar, é através do seu testemunho. Aleluia, do que se pode ver, do que é tangível, Isso, né? isso. Então, através deste Aleluia. testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ai, que lindo. O amor é testemunha, minha gente. Amém. E a gente trazendo para o casamento, né? Se tiveres amor um pelos outros. E o marido? E a esposa? Né? Esse amor uns pelos outros, quem são os outros mais próximos de nós? A nossa família. Aleluia. O outro mais próximo de mim, primeiro outro da minha vida é Anjinho, né? Amém. É o primeiro outro. O primeiro outro não é o meu irmão da igreja. Não é. O primeiro outro é o meu irmão da minha casa. Glória É a meu Deus. irmão, é meu filho, é meu esposo. Meu primeiro outro é esse outro que está no meu, quando eu me relaciono diariamente, manhã, tarde e noite. Então, o primeiro ponto que a gente quer deixar aqui, Uhum. para que ele cresça, que você diminua, perdão, e ele cresça, é preciso amar. Aleluia. Amar o outro que está aqui pertinho da gente, que vive conosco. Deve haver um esforço muito maior para amar o outro da nossa família do que qualquer outro da face da terra, né? Porque é o outro que a gente convive. E esse é a família, essa base, esse casamento, essa família, esse núcleo familiar que vai testemunhar de quem é Jesus nas Aleluia. nossas vidas. E marca do reconhecimento, né, amor? A Sim. palavra fala, a marca do reconhecimento aqui de ser discípulo de Jesus. Sim. Amar uns aos outros. Amar. Glória E a aí Deus. a gente vendo algumas perguntas assim, falando assim, mas irmã, como é que eu amo meu marido? É uma bênção, para não dizer o contrário, né, irmã? É uma bênção, não sei o quê, para o que eu faço? Ame. Amém. Ame. Lógico, guarda a exceção, né? De uma Uhum. marido bate, isso é outra coisa, né? Mas eu falo, um marido que não é crente ainda, ou esposa que não é crente ainda, ou um filho que não é crente ainda, ame como Jesus amou. Ame, ore, ame. Então, Faça tudo amar. como para o seu Senhor, né, amor? Sim. Faça tudo sempre como se estivesse fazendo para o seu Senhor. A Ai, palavra nos diz irmã, isso. mas é tão difícil. Oh, meu bem, é difícil mesmo. Por isso que ele morreu de morte de cruz. Amém? Ele morreu morte de É cruz, verdade. porque é realmente muito difícil. Mas ele morreu morte de cruz para nos dizer, olha, é difícil, mas é possível. Verdade. Aleluia! Porque com ele é possível. Glória a né? Deus. Então, vamos É lá. verdade. É verdade. Glória a Deus. Seguindo aqui, né? Terceiro ponto que a gente colocou, né? Mas sou aquele que foi enviado adiante, né? Afirmação de João Batista ainda. Terceira afirmação dele. Eu sou aquele que foi enviado adiante. João veio para preparar o caminho para a chegada de Jesus. E aí eu pego um gancho no que a Edmara falou. Muitas vezes, pessoas que nos cercam não conhecem. A gente tem preparado o caminho para a chegada dele? Sim. Será que as nossas atitudes, né? O nosso testemunhar do Senhor tem preparado o caminho para aqueles que nos cercam na escola, no trabalho, né? No nosso núcleo familiar, dentro da nossa casa, né? Tem preparado o caminho para que Jesus chegue, para que ele Sim. tome o lugar que a ele pertence? Sim. Vamos refletir sobre isso. Amém. Mas a gente vai tem outros assuntos, né? Para a gente não entrar já no. Amém. Vamos lá. E aí a gente chega à quarta afirmação do texto, que aí é onde a gente vai trabalhar bastante, que é necessário que ele cresça. Amém. A afirmação assim linda de João Batista. É necessário que ele cresça. Né? Nosso eu deve sair de cena e ele, Jesus, deve aparecer, brilhar em nós. Aleluia. Temos que ser cada vez menos nós e cada vez mais Jesus. Meu Deus. Como é que vai fazer isso? Vamos continuar assistindo aí, que você vai descobrir como é que você vai fazer isso. Então, a gente volta então para o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para cada um de nós? Ser imagem e semelhança. Esse foi o plano original. Quando ele cria Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva, ele fala lá na frente, os criei imagem e semelhança. Né?
Imagem e semelhança de quem? Do próprio Deus. E quem é que está junto com Deus, Anjinho? Jesus e Espírito Santo. Então, que são um é a nossa só, trindade lá, são um só. divina, perfeita, amada, Amém. né? Então, o plano é esse, né? Desde o princípio, né? O plano é transformarmos-nos na imagem de Cristo, né? O Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor, né? E todos nós que com a face descoberta, né, desnudados, né, descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Ai, que lindo. A formação de Paulo na segunda carta aos Coríntios, lá em 3, capítulo 3, verso 18. Eu amei essa parte de que com a face descoberta, né? Sem fingimento, sem falsidade, sem. Ah, meu casamento é muito bom, meu filho é muito bom, mas na verdade não é. Essa face descoberta, Senhor, não está legal, Senhor, não é isso que o Senhor planejou para mim, Senhor, não é isso que a palavra diz sobre o que é que eu vou viver nessa terra, o que é que meu casamento deve ser nessa terra, o que é que minha família deve ser nessa terra. Senhor, eu estou aqui descoberto, nu, né? Sincero. Sem maquiagem, sem filtro, né? Hoje se usa muito nas redes sociais. Cara limpa, Deus, sincero, vem aqui, me mostra o que está faltando para eu ser uma cópia tua. Né? Jesus copy, né? Eu quero ser uma cópia tua. Aleluia, né? Aquele E que agora vai entrar no. Presta atenção, meu irmão, Amém. recebe aí, em nome de Jesus. Lá em 1 de João, não é o Evangelho, é a carta, primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, ele diz: Aquele que afirma estar em Cristo, recado para nós, igreja, em Cristo, deve andar como ele andou. Sim. Logo na minha conversão, há uns 20 e poucos anos atrás, eu achava que isso era besteira. Eu dizia, não, que conversa que a pessoa tem que ser igual a Jesus? Nunca ninguém vai ser igual a Jesus. Não, mas é uma besteirinha aqui, é uma mentirinha aqui, é não sei o quezinho aqui. Não, meu irmão, mas não é isso que a palavra diz. E aí um dia eu fui Verdade. exortada pelo próprio Espírito Santo. Diz assim, você tem lido a palavra? Porque a palavra fala que seres meus imitadores. E imitar um Jesus perfeito, santo, é imitar a santidade dele, é ser como ele. E ser como ele é andar na contramão desse mundo, meu irmão. Pode ter certeza. Na Verdade. prática, eu e meu esposo, aí você é crente, né? Vai para a igreja. Mas aí em casa você faz um gatinho de energia para poder, né? Aí, né, não gastar muita energia. Como assim? E o que, é que Jesus faria? E os filhos estão vendo. E esse é um testemunho. Os filhos estão vendo o que vocês estão fazendo como família. Aí em casa, eu não respeito a autoridade do meu marido. E os filhos estão vendo. Aí eu diminuo a minha esposa. E os filhos estão vendo. E em casa, eu não sou misericordioso. Eu não tenho graça nenhuma. Eu sou cruel. Sou pura justiça. Quando Deus é um Deus justo e amável. Então, vocês entendem como isso é forte? Como é que eu faço isso? Como é que eu tenho que diminuir para que ele cresça, para que ele seja exaltado no meu casamento? Verdade. Amém? E isso a gente tem que viver para isso. Eu lembro que tem um espírito de engano que fica dizendo isso, não, mas dá para fazer um pouco, todo mundo faz. Não, meu irmão, em nome de Jesus. Primeiro eu tenho que ser a cópia de Jesus na terra, para que vejam, testemunhem da minha vida, da vida de nós, da minha família, e queiram ser, e queiram conhecer esse Jesus. Quem é esse? Quem é esse que está nessa casa que faz essa diferença? Né? Ainda que muitas vezes você vai ser julgado, vai romangado, você não é besta. Ó. Deixa eu pegar um recibinho falso ali para descontar imposto de renda ou para poder ter um dinheirinho por fora. Não, meu irmão. Se você for como Jesus, a palavra diz que aqueles que me amam e me obedecem, você receberá dele. Bênção sem medida, porque tudo vem dele, né? Dinheiro vem dele, saúde vem dele. Tudo vem Tudo dele. vem do Então, Pai, tudo volta para o caminhe Pai. sendo cópia dele que ele vai te honrar. Isso é batata, é promessa. Não é batata não, né, irmão? Não é batata, é promessa. É Né? promessa. Que toda promessa do Senhor não é um para mentir. Ele cumpre as suas promessas. Aleluia. É verdade. Quer testemunho pior, né, Anjinho? Do que alguém, você encontrar alguém na rua, e todos nós já devemos ter passado por isso, Sim, porque virou jargão popular, né? Ah, se é para ser crente igual fulano, eu não vou, Deus me nunca livre. vou nem pisar na igreja. É. Então, olhem que coisa negativa. A maneira como o nosso testemunhar, aquilo que é tangível, que é possível ver, que é possível atestar, Sim. vai na contramão daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente diz viver. E uma garantia, meu irmão, quando você começa a desejar isso, a face desnuda, sabe? Pedir ajuda para o seu casamento, pedir ajuda para os seus conflitos, ler, ouvir. Tem tanta palestras para casais aí no Instagram, grandes líderes de casais, pastor José Gonçalves, pastor próprio Luciano Subirá com a esposa, pastor,
enfim, tem tantos que estão fazendo live só para Pastor Cláudio, casais, né? pastor Cláudio, com a esposa, testemunhando sobre criação de filhos, testemunhando sobre a vida da casa. Então, que a gente busque isso no nosso casamento para que ele seja testemunho de Jesus. Verdade. E vamos lá, mas como é que é isso, né, amor? Vamos lá. Então, vem para nós então a primeira pergunta, né? Sim. Que vem da afirmação de João Batista. A primeira pergunta é: como Jesus cresce? Então, como é que eu vou fazer para ele ser visto e enaltecido acima de mim? Eu já aceitei Jesus, mas e agora? Qual é o próximo passo? Pois é. Não, tem gente que aceita Jesus e fica por isso mesmo. Só aceitou, vai no domingo e só. Exatamente. Mas qual é o próximo passo? E tem um degrau. A palavra diz que a gente deve crescer em glória. Crescer. Qual é o próximo passo? Então, a palavra ela nos fala lá em João, né, livro de Evangelho de João, capítulo 6, verso 57, diz assim, né? Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, palavras de Jesus, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ai, que coisa linda. É aquele que se alimenta, né? Aquele que se alimenta. Alimentar é aquilo que você faz no dia, no mínimo, umas 3 vezes por dia, né? A gente, no mínimo, para tomar café, almoçar e jantar, no mínimo. Vamos tirar os lanchinhos. E aí você se alimenta e mantém seu corpo vivo. E a sua alma. E o espírito. Eu não vou lembrar, minha gente, mas depois vocês devem lembrar quem é o pastor que diz assim, olha, você todos os dias come 3 refeições quentinhas ao dia e acha que vai ter uma transformação de vida quando você vai na igreja comer um sanduíche frio uma vez por semana. E não que o sanduíche da igreja é frio, mas quente, né? entenda, Mas só é um dia. o que ele quer dizer é assim, você vai gastar 1 hora, né, com Deus na igreja e acha que isso é transformador. Imagine só, se você só tivesse o domingo à noite ou o domingo pela manhã, dependendo de sua igreja, para se alimentar. Se alimentar, que eu digo fisicamente. Como é que você andaria por aí? Esperando 6 dias para comer durante 1 hora. Isso. Será que seria o suficiente em energia para você se manter ativo e vivo durante os outros dias? E aí a gente traz para o nosso casamento. Você é casado 24 horas por dia, meu irmão. O casamento é o lugar onde você é forjado. Porque você é casado, você acorda. Então eu vou ali passar 3 dias e volto daqui a 3 dias. Não. É 24 horas de casamento no juízo. Você tem filhos, e se forem pequenos e morarem com você ainda, 24 horas no seu juízo. Você não tem como tirar o menino. Liga aí, meu filho. Tem hora que a gente tem que ter vontade, né? De ligar os bichinhos para a gente descansar. Mas você não tem essa opção. Glória a Deus por isso, né? Estão vivos, saudáveis. Então, aí a gente quer ter um comportamento diferente no casamento. A gente quer ser cheio de graça. A gente quer ter paciência. A gente quer não xingar o marido, nem xingar a mulher. Ou às vezes você que não é mais casado, tem paciência com a mãe, com a sogra, com os filhos. A gente tem essa intolerância. Ah, porque está muito difícil, tem hora que eu não suporto. Mas como é que você vai suportar se você não se alimenta, você não come? Ah, mas eu aceitei Jesus, mas na casa eu estou no meio inferno. Mas qual tem sido a sua posição de se alimentar? A palavra é tão clara aqui, os que se alimentam, os que buscam. Tem cis, o evangelho tem cis, é si. A única exceção do si é a graça, né? Porque o si é de graça, tem que fazer nada. Mas tem muitos cis na Bíblia. E aqui é um si. Aquele que se alimenta de mim. Alimentar a si mesmo, se alimentar, no caso esse si aqui, né? Ele recebe, ele tem. Então, primeira dica aí, se você quer que Jesus cresça no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, na relação com a sua sogra, você precisa se alimentar. Né? Ah, mas a minha mãe é difícil, meu pai é difícil. Aí que se alimenta mesmo é assim, irmão. Quanto maior é o leão, mais você se alimenta para poder derrotá-lo, né? Em Cristo. Amém? Aleluia. Amém, né? E se alimenta, né? Fala de relacionamento. Sim. Né? Aquilo que a gente falou aqui, você tem que se relacionar com o Senhor. Vem, então, a palavra comunhão, estar em comunhão. E aqui uma coisa extremamente importante que a gente lê lá na carta de João, né? Primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, no verso 3. Né? Onde ele vem ali alegremente falar sobre a vinda do Senhor e tudo. Né? E no verso 3 ele diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Né?
Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Sim. Imagina, os apóstolos estavam trazendo o evangelho a outras pessoas. E estavam falando assim: olhe, nós vimos e ouvimos. Estamos testemunhando daquilo que vivemos. Tenham comunhão conosco, porque nós temos com o Pai, né? E do Pai com o Filho, Amém. Jesus Cristo. Então, segunda coisa aqui que fala, né, acerca de você fazer Jesus crescer, né? Jesus cresce em comunhão. Sim. Não vai existir um Jesus crescendo em você a ser visto pelos outros dentro da sua casa. Você precisa estar em comunhão. É o que os apóstolos estão fazendo aqui. Tenham comunhão conosco, nós temos com o Pai. E do Pai com o Filho. Né? E eu acho lindo porque isso é o ensino, né? Uhum. Eu digo muito a Mauro. Eu sei que a gente, cada um tem sua personalidade, né? Tem seu temperamento, né? Nós Verdade. nascemos assim, as linguagens do amor. Porém, tem uma linguagem do amor, tem uma que precisamos ter, que é comunhão. Comunhão para que a gente aprenda e comunhão para que a gente ensine. Verdade. Né? A partir do momento que a gente começa a conviver com pessoas, olha que lindo, você começa a conviver com pessoas que são testemunhos deste Deus, não tem outro não, meu irmão, você vai crescer no seu casamento, na sua família. Não tem Verdade. outro. Só que é aquela história do velho ditado que os pais diziam, diga com quem andas que eu te direi quem és. Exatamente isso. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você anda com Jesus e tem comunhão com Ele, é amigo do Espírito Santo, mais você se parece com Ele, mais você vai testemunhar do que Ele fez, do que Ele faz. E quanto mais você se deixa andar com outras pessoas também vão conhecer Jesus através de você, da sua vida. Suas fragilidades, mas também aquilo que te edifica, aquilo que você testemunha. Verdade. Verdade. Né? Andar em comunhão, estar na videira, né? Essa comunhão A fala de videira não. Jesus, fala de espiritual, né? Comunhão de estar orando. E com os irmãos, né, irmão? Porque João fala assim: tenham comunhão conosco. Sim, sim. Nós temos que andar em comunhão. A videira, ela não tem um galho só. Isso. Quando a palavra fala da videira, né? Somos nós enxertados na videira. A Sim. videira é Jesus, é Deus, né? Nós somos os galhos que estamos lá, Sim. né? Mas não existe um galho só na videira, existem vários. Então, esteja na igreja, esteja em comunhão com seus irmãos, né? Acrescentando neles e eles acrescentando em vocês, para que Jesus cresça. E aí está sendo para a família, comunhão com sua família. Isso. Mas como assim, irmã? A gente tá família, já é comunhão. Não. Nós vivemos numa época que comunhão na família, estar em família, dentro de casa, não quer dizer comunhão. Olha que tragédia, irmãos. Ou seja, muitas vezes está dentro de casa, mas estamos nos celulares. Não estamos em comunhão. Estamos cada um vivendo a nossa vida. Verdade. Cada um não está nem olhando para o outro. A gente está numa época em que mal se olha no olhar do outro. No olho do outro. E a comunhão faz a gente perceber as demandas do outro. Verdade. A gente perceber que um filho está triste, vai perceber que o marido está triste, vai perceber que a sogra está triste, perceber que a mãe está triste. E essa comunhão é necessária para a vida. A comunhão, estar em comunhão. É algo que a gente precisa estar vigilante com os celulares, em tempos de redes sociais, em tempos de WhatsApp. A gente não vive pregado no celular para receber ligação o tempo inteiro. Por que agora a gente tem que estar 24 horas olhando isso? E eu digo por mim, meu irmão. Porque como a gente mora só, a gente mora aqui em Patos, não tem muitos amigos, né? Apesar de Deus nos deu amigos muito queridos, mas acaba você ali olhando como estão as pessoas. Cuidado, que isso não roube a comunhão com o Pai. Né? Verdade. Que a gente seja vigilante a isso. E não roube também você do seu marido de você, sua família de você, seus filhos de você. Comunhão com os nossos, são os nossos mais próximos. Aleluia. Né? Ter comunhão com Jesus, se alimentar dele, sim, torna isso público e notório aos que nos cercam. Amém. Então, todos aqueles que cercam, um exemplo ótimo, né, amor, é quando a gente está distante do Senhor, como as pessoas sentem a diferença. Teve uma época que eu escutava muito noticiário de manhã. E tá aqui a testemunha, que não deixa mentir, que o temperamento muda. Você fica com temperamento. Afinal, notícias, a gente sabe que no Brasil se dá muito mais ênfase à notícia ruim do que notícia boa. Então, se alimentar de notícias ruins. Como é que o seu dia começava? E essa era a minha prática. Né? E depois de uma época, a importância da comunhão, em comunhão com minha esposa, ela me alertou, disse, olha do que você está se alimentando toda manhã, vamos mudar isso? Né? E teve uma boa época, eu tenho até que voltar a fazer isso, né? Mas teve uma época em que, em vez de escutar notícias, já que eu era o primeiro a acordar na casa, eu botava louvores.
E quando eu passei a fazer isso, o meu dia, o meu relacionamento, o testemunho ao meu redor mudou. Por quê? Porque eu estava me alimentando daquilo que realmente valia a pena, né? E estava deixando Jesus crescer em mim, né? Aparecer mais do que a mim mesmo, né? A esse ser que a gente é pecador, que é o que aflora com um alimento ruim, só aflora a nós. Com o bom alimento vindo de Jesus, só vai aflorar a ele, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente poderia dar. Amém? Paulo afirma em Romanos 13, né? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo, né? Revistam-se para a gente enfrentar essas coisas, para a gente deixar que ele cresça em nós, né? A gente tem que andar revestido de Jesus. Sim. Colocar ele como uma capa por sobre nós. A gente falou com Isaac hoje de manhã, ele falou assim, é botar uma capa, uma couraça. Eu digo, couraça é um ótimo exemplo, né? Geralmente a couraça era para proteger das pancadas, de tudo. Então, Amor, e no casamento? Como é que no casamento você dá um exemplo, Dê um amor. exemplo de você, como esposa. Como é que essa couraça funciona? Eu Ser revestido dele. acredito que no momento em que você tem, e é normal em todas as casas, ter um momento de discussão, Sim, né? Ter um discordância, momento de né? discordância, você ter o domínio próprio, você ter paciência, você não alterar o seu tom de voz, né? Você lembrar de uma palavra que possa nortear a sua conversa, Sim. porque muitas vezes a gente esquece, a gente vai para uma discussão, a gente fala sobre tudo, menos sobre aquilo que deveria ser nossa essência, a palavra do Senhor, né? Dificilmente a gente começa uma discussão e insere uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus, no meio daquilo que a gente está discutindo. Né? Ou às vezes até distorce, né? Quem coloca muitas vezes está colocando para ferir o outro e a palavra não serve para isso. Né? A palavra é para edificação e não para ferir ninguém. E nem ser ferido, E né? nem ser Eu acho que uma ferido. coisa E nem interessante ser da ferido. couraça é que nós acabamos, quando a gente está com essa couraça, revestidos do Senhor, né? Aleluia. Vestidos dele, Abraçados. né? Já que estamos nele, quando acontecem algumas coisas no casamento, ou uma conversa, uma comunicação falha, aquilo não me fere de cara, assim, pá, morri. Ah, ele quer me destruir, ele quer me matar, ele quer me humilhar. Mas quando a gente está revestido, aquilo sempre está de maneira diferente. Não, o que é que Deus pensa sobre isso? Senhor, me dá misericórdia. Senhor, muda aqui o volume do meu ouvido. Sabe? Então, estar revestido muda toda a perspectiva do seu olhar para o seu cônjuge, do seu olhar para o seu filho. Estar revestido é com aquela flecha que talvez tenha até vindo como uma flecha para lhe ferir, mas não lhe fere, porque há uma graça sobre você, há o amor de Deus sobre você, que vai te Verdade. fazer ver o outro com mais amor, não como alguém que está te ferindo, né? Eu vi um dia desse, eu amei. Às vezes nossos filhos fazem coisas com a gente, falam coisas com a gente, principalmente quem tem filho adolescente mais velho, que aquilo pode parecer algo que está me ferindo, que está me matando, mas que a gente perdoou ali, ensinou ali, acabou, virou a chave, porque estamos revestidos de graça. E a graça nos faz perdoar o outro e apagar, e vamos embora, né? Perdoar mais 70 vezes 7 por minuto. E é preciso a gente entender isso, isso é vida para o casamento, Verdade. vida para o casamento, vida para a família. É verdade. Verdade. Vamos Revistam-se do terminando Senhor aqui, Jesus viu, irmão? Cristo. Romanos 13, 14. Aos Amém. Gálatas, em 4,19, ele afirma a necessidade de Cristo ser formado em nós. Sim. Eita Deus. Né? Agora vamos lá. Notem que Cristo ser formado em nós, meu a Deus. palavra fala do quanto a gente deve, né, refletir esse Cristo, né, que mesmo que alguém procure a Mauro, o que ele tem que encontrar quando ele chegar até a mim é Cristo maior do que eu. Cristo sempre maior do que eu. Então, E Cristo aí, formado em nós. Vem para a segunda pergunta agora, né, amém. Gil? Segunda pergunta. Segunda pergunta. A primeira foi, né? Como faz para Jesus crescer? A gente falou agora. Segunda pergunta. Como é que eu faço para diminuir? Né? Então, como é que eu diminuo? São duas ações. Primeiro, Cristo tem que crescer, mas eu também preciso diminuir. Né? Então, Romanos 8, ele fala sobre matar a carne, Sim. mortificação da carne. Eita Deus. Pois é. Então, é uma lida, é uma luta, né? Matar aquilo que nos torna mais carnais do que espirituais. Matar os nossos desejos e nossas vontades mundanas, que refletem este mundo. Né? E não aquilo que for desejo e vontade que reflita o Senhor. Né? Mas aquilo que reflete este mundo tem que ser extirpado de nossa vida. E vamos trazer um exemplo para o casamento, né? Para a família.
Primeira coisa que o mundo hoje diz pra gente é que casamento tem data de validade. Né? Você já casa dizendo assim, se não der certo, separa. Né? Né? E esse a primeira que a gente precisa entender é que o que é casamento? Que invenção foi essa de Deus, então, uma mulher junto para reproduzirem, né? E serem família? É um plano de Deus. E se é de Deus, é bom. Amém? Verdade. Deus não faz coisas ruins. Então, Deus fez o casamento. Homem e mulher seriam uma só carne, deixar pai e mãe ser uma só carne. Então, a primeira coisa que. Por que eu estou falando isso, né? A gente precisa diminuir essa natureza humana nossa, natureza cultural nossa, natureza muitas vezes até ideológica, né, do que a gente ouve, do que a gente é ensinado a ser, de que casamento é uma coisa que não deu certo, tchau, pego o beco, vou fazer minha vida e vamos embora. Quando a gente começa a discutir, quando eu entro no casamento já desejando que ele dure, irmãos, é impressionante como isso muda a perspectiva da nossa vida. É como uma empresa. Eu duvido alguém que vai abrir uma empresa já esteja pensando na empresa falir. Duvido, meu irmão, porque você vai comprar móvel, vai viajar para comprar roupa, se for roupa. Se for móvel, vai comprar móvel. Se for, vai nota fiscal, vai na prefeitura, dá entrada não sei aonde, é móvel mastigado. E aí você investe, você vai buscar em cursos, né, irmão, para que essa empresa perdure. Sim. Você investe em todas as formas daquilo que você quer que dure. E é assim no nosso casamento. Se nós não investirmos no nosso casamento, a gente está fadado. Então, a primeira coisa é barrar essa cultura de que casamento não é para a vida toda. Né? E não é fácil, porque sem Jesus, realmente, casamento não dura. Uhum. Né? Mas nele, a gente há um esforço de entender esse propósito de Deus e a gente caminhar. Eu gostei Fala, muito irmão. do que aquele pastor, o Paulo Borges, né? Teve uma live com um pastor chamado Paulo Borges, muito bom, gente. E ele casado há mais de 40 anos, salvo engano, né? E ele falava de uma situação, né? E dando o exemplo, ele diz: a gente conjuga às vezes as palavras e os verbos de maneira errada, né? Eu não estou casado, porque estar parece uma condição que você pode ou não estar. Ele diz: eu sou casado, Ai, lindo, achei né? lindo isso. E esse testemunho dele é impactante e a gente tem que começar a falar isso para nós mesmos internalizar. Eu não estou, eu sou casado, isso faz parte do meu ser. No momento em que eu me uno à minha esposa, agora nós somos, né? Não há mais a separação de eu e Edmar e eu, né? Temos individualidades, mas somos, né? Somos um casal, não estamos um casal. Isso faz toda a diferença. Amor, agora para os maridos, né? O Sim. que é que você diria, assim, nesse Uhum. contexto, né? Muitas vezes a mulher quer ser um, o homem quer ser um, mas não são um. Como é isso, amor? Fala aí pra gente. A palavra ela fala, né? A palavra de Deus, né? Que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão. Leiam lá, o verbo é se tornarão, ou seja, não é no ato do casamento que se torna, mas é ali se tornarão, é igual a nossa caminhada com Cristo, cada É um vez processo, né? evoluímos mais até a estatura do varão perfeito. Então, o casamento é a mesma coisa, ele é um processo. Você não casa e a partir do primeiro dia você já é uma só carne com sua esposa. Isso aí não está escrito lá. Se tornarão. Então, há um processo de caminhada no qual a sua contribuição, a contribuição do seu cônjuge, para que vocês se tornem, ao longo da sua vida juntos, uma só carne. Né? E nisso você tem que ser igual, acredito que foi um pastor local aqui de Patos, pastor Jonas, que falou uma vez, você tem que ser um homem bíblico. E eu gostei dessa frase dele, ser um homem bíblico. Porque a palavra ensina. Na palavra tem tudo que um marido precisa saber. Trate sua esposa com honra, como um vaso mais frágil. Se for preciso, dê sua vida por ela, porque foi o que Cristo fez pela igreja. Sim. A partir do momento que você faz a sua parte, né? E aí um outro pastor agora, Douglas Gonçalves, ele diz assim: se você comprar um celular e você faz tudo o que o manual diz e ainda assim ele quebrar, você chega no fornecedor e diz: olha, está quebrado, me ajuda aqui, né? Agora, se você vai num fornecedor de celular e ele diz assim: você leu o manual? Eu diz, oh, não li, né? Como é que você vai? Sinto muito, eu não posso lhe ajudar. Você não leu o manual, você não seguiu as recomendações do manual, né? Andou na água, é a mesma coisa. E a mesma. Então, temos um manual de vida que é a Bíblia. Maridos, tá lá. Ela fala sobre como é que o esposo tem que ser. É fácil? Não, a gente não é chamado para tomar picolé. Tomar picolé é fácil. Viver a palavra de Deus é difícil, só que nós estamos sozinhos. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar. Então, seja um homem bíblico. Pega esse manual
e Vai use viver, né? ele, vá Viver. viver ele. No momento que você vive ele, você tem toda a autoridade de chegar a Deus, Deus, dá uma ajudinha aqui no meu casamento, né? Isso. Eu segui todo o procedimento do manual, agora estou precisando de sua ajuda. E isso serve também para a mulher, né? A gente aconselha alguns casais e a gente Uhum. percebe como muitas vezes a mulher é tola, né? A gente vê circunstâncias assim, né? Que a Isso. mulher muitas vezes, a Bíblia fala que a mulher sábia é dificular, né? Não é a tola, é a Uhum. sábia. E a gente, porque meu marido é assim, assado assim, mas e você? Como você é? Né? Como você é como esposa? Você realmente é aquela que o Senhor disse para você ser? É a que está na missão do seu marido, é a que serve, é que abençoa a vida dele, não é a que diminui ele, que humilha ele, não, mas é a que exalta ele, é que levanta, não, você, que bom que você conseguiu, você vai, amor, amor, você pode ser Uhum. mais, você, Mauro às vezes fala assim para mim, você pode, sabe, amor, você é competente, você pode, sabe, você é essa esposa ou você é a esposa que diminui, que não vai dar certo, que você é assim, é a esposa que vê mais qualidades, vê mais defeitos. Então, para que esse casamento dê certo, voltando para o nosso Uhum. tema, né, que nós Uhum. acabou de falar, é preciso que a gente morra. Porque as nossas referências de casamento não são as melhores. Né? Mas a gente vai obter essa referência em Deus. Então, morrer. Eu tenho vontade de mandar esse homem rodar em outro canto. Não, mas o que é que Jesus quer que eu faça com ele? É que eu ame. Porque Jesus veio na contramão do mundo. É que eu ame, que eu tenha graça. Mas eu tenho vontade dessa minha mulher perturba demais, ela gotejando, que a própria palavra ninguém aguenta morar com alguém que goteja pim, 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 24 horas. E aí, marido, coraça, Uhum. revista-se de Deus, sabe? Em amor, em amor. Irmãos, se a gente não servir para testemunhar Jesus em nós, a gente só vive uma religião que não serve para nada, só para a gente dizer que tem uma religião. Né, Verdade. irmão? E é o que Verdade. Mauro começou a falar aqui, sobre testemunhar Jesus. Não é falar de Jesus. Canta no adesivo do colo de refrigerante Jesus, né? Mas Jesus tem que estar nas nossas ações. A gente deve ser Isso. conhecido como um povo amoroso, cheio de graça, de bondade, de compaixão com o outro. É ser como ele. Se eu não sou como ele, eu estou vivendo só a religião. Somente. E aí, quando eu começo a viver como ele no meu casamento, na minha família, no trato com os meus, com mãe, com pai, com sogra, com vizinho, inclusive minha sogra está aqui, pai, sogra, beijo. A gente vai começar a ver as coisas mudando, né? E no nosso lar. É Vamos terminando verdade. aqui. É verdade. Né? Então fica isso. E a pergunta que vale para nossas famílias. Eu, como marido, tenho deixado Cristo crescer em mim e eu diminuir a ponto da minha esposa enxergar Cristo em mim? A pergunta, eu como esposa, eu tenho diminuído a ponto de meu marido ver Jesus em mim? O meu marido quer conhecer Jesus por causa de mim. Meu marido quer ser crente, quer aceitar Jesus, quer viver uma vida em Deus por causa do meu comportamento de graça e amor e bondade. Mulheres, a mesma coisa. É que Mauro acabou de falar. Uhum. Voltando à pergunta, né? Como é que a gente faz para ele diminuir? Então, lá em Marcos 8:34, né? Tem aquele versículo que todos conhecemos. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser, negue-se a si mesmo, Eita tome a Deus. sua cruz e siga-me. Amém. Amém. Eita coisa forte. Glória a Ou Deus. seja, meu querido, ao se de novo, ó. Se. Uhum. Né? Mas eu tenho Jesus, Deus vai, eu vou seguir Jesus porque eu vou. Não, se você quer acompanhar Jesus, você precisa negar a você. Mas eu fui criada assim. Um chibata que não sei o quê, que eu vi meu pai batendo na minha mãe. Não é meu caso, não, irmão, só dando um exemplo. Glória a Deus que não. Mas eu fui criada nesse contexto de brigar. Mas Jesus disse que se você quiser, imite ele, seja como ele, siga ele. Negue-se a si mesmo. Negue isso, sabe? Coloque na cruz. Senhor, eu fui criado assim, eu tenho um coração duro, mas eu não quero mais esse coração, porque eu estou em ti. A palavra diz que eu estou em ti, o Senhor está em mim, então a gente está fluindo no. Tem que andar como o E eu Senhor tenho que ser andou. imitador teu, eu tenho que ser. A gente tem que acordar de manhã e dizer: Bom dia, Espírito Santo. Hoje eu vou ser como o Senhor quer que eu seja. Aleluia. Eu vou falar com o meu cônjuge como o Senhor quer que eu fale. Eu vou agir com os meus filhos como o Senhor quer que eu fale. Com minha escola, com meu sogro, com meu pai, com minha mãe, com minha enteada, como o Senhor quer que eu fale. Amém. E outro alerta, lá em Colossenses, Paulo fala no capítulo 3, verso 5, ele diz assim, né? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eita Deus, é chibata. É matar a carne mesmo, minha gente. Não tem outra solução, não. Mas é bom, É dói, mas é bom, bom. é bom. Bom porque você começa a ver as promessas de Deus se cumprindo na sua casa. É verdade. É lindo, né? A gente é testemunho disso. Você Uhum. começa a matar você mesmo. Não se acha nada bonzinho. Sabe? Não, é Verdade, mentira. A gente não é florzinha que se cheire. Nenhum de verdade, nós. verdade, E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz isso. verdade. Então, quando você começa a ter esse entendimento e começa a estar vigilante a você, as suas Uhum. ações, seu comportamento, sua atitude, Deus vem com graça, meus irmãos.
Como eu já vivi isso com o Mauro, né, É amigo? verdade, E a gente, às verdade. vezes, tem a oportunidade de discutir alguma coisa e ali eu me calar, o Mauro se calar, Sim, e a gente ir no Senhor, né? Como o pastor Luciano disse. Fui lá, liguei para o. é, Disse denúncia para Jesus, né? Senhor, o negócio tá feio aqui. E aí o Espírito Santo veio e falou com ele ou comigo. E de repente Mauro sai do lugar onde ele estava, me pedir perdão, eu não agi certo. Ou eu saio, amor, me pedir perdão. verdade, Então, é lindo isso. É bom, o verdade. negar-se é bom, porque ele vai começando a crescer em nós e não nós mesmos. Aleluia. Né? Então, alimentar o Senhor, né? Oração, palavra, Sim, adoração, são as maneiras de alimentar o Senhor. Fortalece a sua imagem em comunhão. nós, Comunhão, né, amor? falou, né? E assim nós matamos a carne. Amém. Vamos a comunhão nesse contexto. Para matar a Sim. carne. Quando a gente está em comunhão, Na, a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos, né, nos sábios, há a sabedoria. Então, sim, assim, quando você procura um local correto, e esse local correto chama-se igreja, pastor, líderes maduros, não é para falar de sua vida, mas para compartilhar, testemunhar daquilo que você está vivendo. sim, Né? Podem vir testemunhos que lhe edifiquem, sim. né, que vão trazer a você maturidade. Isso. Então, a comunhão nesse sentido é muito importante. Nós estamos aqui para nos alegrarmos uns com os outros. E essa hora é bom demais, né? Quem aqui nunca se alegrou com os outros? Irmão, tem um churrasco na minha casa, vamos se alegrar. Vamos embora, meu irmão. Tá todo mundo sempre pronto a se alegrar um com o outro. Agora, a gente tem feito a outra parte, a gente tem se entristecido uns com os outros. Chorar Não no junto. sentido de assim, você tem que lamentar o tanto que o outro lamenta, mas assim, se um irmão seu está em lamento, você tem se preocupado com ele? Você tem dito assim, ó, vamos lá testemunhar, vamos ver, vamos ao encontro de casais, né? Sim. Vamos ao ministério de casais da igreja, ver o que está sendo falado, vamos orar junto com Vamos eles, orar juntos, vamos né? orar juntos, vamos ver os exemplos, Sim. né? E assim nós vamos edificar. O que é uma edificação, minha gente? O que é uma edificação? Uma construção. E uma construção não vem pronta, Isso ele entende, né, né? muito? Ela não vem pronta, construir não vem pronto. Você começa ali Verdade. fundação, depois você escava o solo, faz uma fundação, né? Da fundação você ergue os pilares, né? As Isso. bases para sustentar a edificação. Você vai montar os tijolinhos ali, vedar, fechar os ambientes para que nada que está no exterior entre. Você já imaginou sua casa? Já deu um exemplo de sua casa? Sua casa ela é firmada numa rocha. Depois você constrói pilares, a palavra, né? Para que ali se construam paredes e lhe vede, lhe proteja do que está lá fora, né? As paredes servem para isso, né? E um teto que lhe castigado pelo sol, pela chuva e também por proteção. Então, isso é o que a palavra faz conosco, Nos né? reveste, Nos né? Nos reveste. Quando a reveste. palavra diz que é para nossa edificação, é para essa construção que nos protege. E isso às vezes não é fácil, né? Mauro pode testemunhar dele É mesmo, né? verdade. Mauro não é muito sociável de estar com as pessoas, Ou né, não, amor? minha gente. Né? Quem está aí sabe que nesses 2 anos eu liguei pouquíssimo para vocês e já me perdoem. Já me Mas ele perdoem. A sabe, pessoa da social é minha esposa. Não que eu não os amo, eu os amo de paixão, mas né, é característica minha que eu tenho que lutar para mudar. verdade, porque comunhão é necessário para a nossa vida. A gente não tem como viver sem estar em É comunhão. verdade. Quando a gente se coloca numa situação de solidão, de estar só, isso Uhum. traz desânimo. A gente vai perdendo a fé, sabe? Verdade. Comunhão traz a gente momentos de testemunho. A coisa que a gente mais sente falta na vida é de estar em comunhão. Com nossos irmãos de Salgueiro, meu Deus, de Salgueiro, a gente tinha pequeno grupo, a gente tinha os testemunhos, a gente se Uhum. edificava, a gente, né, aí outro, a nossa família também, né, amor? Isso. Comunhão com a nossa família. Então, comunhão faz toda a diferença na nossa vida. Sempre faz, Vamos né? finalizando aqui. Então, findando aquilo que a gente, né? A gente não tem nada de bonzinho, minha gente. Nada de bonzinho, como a Mara bem falou. A palavra fala isso. Não há nada que a gente faça que justifique a graça de Deus por nós. Verdade, Não há nada que a gente faça que possa merecer a salvação que Deus, que Jesus trouxe através de sua crucificação por nós. verdade. Né? Não tem nada, nada, nada. A palavra lá no Antigo Testamento diz que os atos de adoração do povo eram como trapos de imundície. Os seus atos de justiça eram como trapos de imundície. Então, aquilo que parece justo aos nossos olhos, para Deus pode não valer nada. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Sim, Né? Colossenses, Paulo fala isso em Colossenses 1:27. Cristo em nós. Então, deixe ele crescer. E por fim, eu trago aqui o exemplo que Paulo diz, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, assim como eu sou de Cristo. sim. Quem aqui nunca viu, né,
alguém fazendo uma imitação na TV ou na rádio, né? E a gente diz que um cara é um bom imitador quando? Quando a gente enxerga quem ele está imitando nele. Quando você vê um comediante imitar Silvio Santos, o que que ele traz ali? O que que você diz assim, esse cara é um bom imitador? Você enxerga aquele personagem na pessoa. Então, quando Jesus estiver sendo enxergado em nós, estamos sendo bons imitadores dele. E a gente está fazendo com que ele cresça e a gente diminua. Amém. E pensar sempre que as primeiras pessoas que devem ver Jesus em você é sua família, é Amém. seu marido, é Amém. sua esposa, são seus filhos, genros, noras, primos, família. Né? As primeiras pessoas que devem ver Jesus em nós é o nosso núcleo familiar. Verdade. Não se esforce, meu irmão, minha irmã, para que outros vejam Jesus em você antes que a sua família veja Jesus em você. Tem que haver em nós esse desejo de diminuir para que ele cresça, né? Para que a nossa família veja Jesus em nós. E não é fácil, mas é possível, porque Jesus disse que os que estão em mim, eu estarei em vocês. Amém? Aleluia. E ele está em nós, e estando em nós, mais forte é ele, maior é ele que está em nós, Amém. não a nossa carne. Amém. Mas é preciso alimentá-lo, é preciso estar em comunhão, é preciso estar em oração, é preciso buscar em Deus e no Espírito Santo. Jesus falou assim: olha, eu vou, mas deixo com vocês o Espírito. E é nele que nossa família será. Digamos, eu estou assistindo essa live aqui depois e meu casamento está uma tragédia, não foi construído em bases sólidas, mas nós temos um Deus que é capaz de colocar pilares ali, reconstruir sua casa. Verdade. É preciso dar lugar a ele, é preciso desejá-lo e é preciso dizer, olha, eu quero diminuir, quero que ele cresça, quero que não só minha família veja, mas outros vejam Jesus no meu casamento, nos meus filhos. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Aleluia. Uma sugestão de louvor é um louvor que ele cresça, né? Pastor Deguimar. Pastor Deguimar. Se você quiser ouvir depois, quando terminar essa live, ouça que é uma linda canção. Senhor, nós te bendizemos, Pai, Aleluia. porque tu és bom e fiel. Obrigada por tua palavra, Senhor, que ensina sobre o teu amor por nós e ensina, Deus, que nós devemos diminuir para que o Senhor cresça. Aleluia. Ensina que o Senhor é um Deus que espera por nós, espera pelo nosso arrependimento, espera por nossa cara limpa, de nos abrir diante do Senhor, falando das nossas fragilidades. Verdade, sim. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor morreu de morte de cruz para dizer que tudo é possível que crê em ti. Aleluia. Para dizer que o Senhor nos ama com amor de morte, amor de que é capaz de morrer por nós, né? Amor de filho que morreu por nós. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor foi, mas deixou o Santo Espírito de Deus em nós, no nosso casamento, na nossa família. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós cremos, papai, que o Senhor governa a nossa vida. E que muitas vezes nós não queremos, nós relutamos para ser governados por ti. Verdade, Pai, que a nossa decisão por Jesus na nossa vida seja uma decisão diária. Amém. Que a cada dia eu possa me parecer mais com a mulher bíblica. Amém. Que a cada dia a mulher do manual. Que a cada dia Mauro possa parecer mais com o homem do manual, da Aleluia. Bíblia. E que o Senhor, vendo o nosso esforço, o nosso desejo de ser como o Senhor quer que nós sejamos, o Senhor venha sobre nós com graça. Aleluia. Nos transformando, nos mudando. Amém. Trazendo alegria para o nosso casamento, trazendo Amém. graça para o nosso casamento. Que o nosso casamento seja muito mais do que falar sobre o Senhor, mas que seja testemunhos Aleluia. vivos numa geração em que se fala em divórcio, que se fala que não é mais homem com mulher, não existe mais casamento assim. Nós queremos ser um povo que caminha na contramão dessa verdade. A verdade é tua, Deus. Aleluia. É que é homem e mulher, casado num lar, reproduzindo filhos. Aleluia. E reproduzindo a tua cópia na face Aleluia. da terra. Nós queremos ser cópias tuas, Jesus. Nos Aleluia. ajuda, Espírito Santo, a caminhar assim. Em nome de Jesus. Abençoa nossos irmãos, que eles possam desfrutar dessa verdade na sua vida, que eles possam, Deus, ser abençoados com o teu espírito de mudança e eles possam ver transformações no seu lar, Aleluia. negando-se a si mesmo, que o Senhor cresça neles todos os dias da sua vida. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade, um abraço para nossos irmãos de Salgueiro, de Patos, enfim, Samara, paz do Senhor. Glória a Estou vendo aqui Deus. Samara aqui de Patos, a mãe da amiguinha da gente, da amiga de Mimi, Corrinha, Lu, a irmã Amém. Inês, aqui Amém. também de Patos. Glória a Deus por vocês aqui. Pastor Rubens continua todos os dias, às 10h15 da manhã, com a palavra de esperança para vocês. E nós a cada 15 dias. Exatamente. Amém? Glória a Deus. E em tempo ainda comemorar a mensagem da irmã Vivi
Irmão Sim, Carlos, glória a essa Deus, seja mesmo. bem-vindo. Em nome de Jesus, a família do Senhor. Yes. Vivia uma irmã que fazia Aleluia. parte do grupo, do pequeno grupo de casais lá em Salgueiro, e o marido dela não era crente, né? Também tem outra irmã também que fazia. Acho que os três maridos se converteram, né? Glória a É, Deus. Julinho, depois foi o esposo de Carla, depois foi o esposo de Vivi. Amém! Amém. Deus é Deus bom. é bom. Amém. Que o Senhor cresça, que a gente diminua. Glória a Paz. Deus.